e nós estamos aqui hoje para falar dos próximos trabalhos que estaremos realizando com quem sentiu o chamado do coração. Porque o ano passado nós fizemos um grupo do Reiki Kwanahan Cósmica e Dragona Nyorai. Foi um trabalho muito especial. Todas as pessoas que praticam o Reiki, que é um Reiki bem diferente, até hoje as pessoas chegam para a gente falando assim, nossa, eu recebi um atendimento do Reiki, da Kwanahan, e como me ajudou, como melhorou, né? E é rápido. E as pessoas estavam pedindo um novo curso, uma nova turma. Porque embora todo o curso que nós fazemos fique gravado, e tem o mesmo efeito, é atemporal. Mas muitas pessoas preferem fazer ao vivo, em grupo com a gente. E é bem gostoso mesmo quando a gente está reunido em grupo, né? É muito maravilhoso. Então, nós estaremos iniciando uma nova turma e nós estamos aqui para compartilhar com vocês as nossas experiências, né? Tudo o que aconteceu, né? Desde que a gente... para vocês terem uma ideia, essa já é a terceira iniciação que eu faço com ela. Será a terceira. E sempre assim, o legal é que é sempre diferente, embora seja o mesmo curso, mas sempre tem alguma coisa diferente, né? Sempre vem novas coisas para a gente aprender. É bem legal. Então, a Adriana mostrou para vocês, né, a apostila. Vou mostrar também, ó, a apostila do curso, né? E a gente trabalha aqui nessa imagem. O Reiki é bem diferenciado. Aí a gente coloca aqui nos desenhos delas, da Kwanahan e da Nyorai, tem os símbolos, né? Tá tudo escritinho aqui, os símbolos. Aí a gente vai caminhando com um copo d'água nos símbolos, é bem legal. E a gente tem também as cartas, né? Que a gente fez com símbolos também. Deixa eu mostrar. E atrás a imagem delas. Então é legal os símbolos você ter em mãos, porque a gente carrega para todo lugar, pode levar e usar, é bem interessante, né? Então bem prático, e o efeito muito rápido, isso que é maravilhoso. Então, assim, já de imediato eu quero convidar vocês para entrarem no grupo do Telegram, porque lá nós compartilhamos todos os trabalhos, as vivências, os cursos da Fraternidade dos 12 Raios com a Doriana Tamburini. Eu vou falar para vocês aqui os benefícios deste Reiki, tá bom? Eu vou ler aqui para vocês. Ó, detalhes sobre este Reiki. 1. Te proporciona uma renda extra, pois você pode cobrar por cada atendimento e também pela iniciação de outra pessoa. 2. Não precisa decorar todos os símbolos, pois são muitos, e quem utiliza o sistema dessa cura são as mães Kwanahan e Nyorai. 3. O sistema é multidimensional e faz curas incríveis, indo até onde ninguém vai. 4. Vocês ganham seus dragõezinhos pessoais que ficarão sempre por perto para lhes ajudar. 5. O sistema é facílimo. É feito caminhando com um copo d'água em cima dos símbolos, na imagem branca e preto. 6. Você pode iniciar quem quiser no mesmo método no dia seguinte. É muito legal, gente. Eu adorei esse curso. É uma mesmo. Eu vou passar para a Dori para ela explicar para vocês, tá bom? Gratidão por todos vocês que estão aqui com a gente. Obrigada, Lê. Nossa, você tá uma divulgadora incrível. Fala tudo que tem que falar e tá ótimo. Eu vou contar só as fofocas aqui do Reiki. Porque a gente teve a iniciação desse Reiki muito engraçada. Eu tinha pedido para o Ricardo Ribeiro Machado, que é meu grande parceiro de desenhos, né? Ele que faz praticamente as capas dos livros, ele que desenhou para a gente todos os raios, os seres de luz do tarô da Fraternidade Branca. Então, eu tinha pedido para ele fazer um trabalho novo para mim, porque eu sentia que tinha mudado minha mestra de Reiki. Antes, eu fazia um outro sistema de Reiki, que é o Reiki Usui, só que remodelado pela Kuan-Yin. Kuan-Yin e a Fraternidade Branca pediram para a gente fazer uma modificação em 99. E a partir desse Reiki, nós começamos a ganhar um mestre guia de Reiki, que foi uma coisa bem diferenciada, eu não sabia que existia isso, né? Nos Reikis que eu tinha feito, eu fui até o mestrado final, e não sabia que tinha um mestre guia de Reiki. Então, no último que eu fiz, eu fui a última da minha linhagem. E aí, a partir daí, eu comecei a desenvolver esse outro trabalho do Reiki da Kuan-Yin mesmo, e ficou chamado hoje o Reiki da Fraternidade Branca. Aí passou um tempo,
veio para mim um outro mestre, aí o Ricardo, eu falei, nossa, Ricardo, estou sentindo um mestre mesmo. Aí ele falou, uma mestra, ela chama Huan Lin. Huan Lin, foi a minha primeira mestra. E aí, ele desenhou ela, muito linda, eu adorei, sim, senti uma empatia forte. Depois veio uma outra mestra de novo, e por um tempo, eu fiquei com elas duas. Mas demora, assim, para trocar, né? Eu estou contando rápido, mas isso demorou, eu devo ter que ficar 3, 4 anos com cada uma delas. Até que chegou um outro ser, que ele era bem diferenciado, eu não entendia nada dele, que era um ser que tinha passado como se fosse um tempo que nós não falamos muito, que é o tempo da Hiperbórea, que é antes da Lemúria, para você ter ideia. Então, ele passou aqui uma jornada muito diferenciada, existiam seres aqui que nós não comentamos nunca sobre eles, então também não vou entrar em tanto detalhe, mas esse ser se apresentou para o Ricardo e ele disse que ele era o meu mestre. E eu fiquei um tempo com ele. E ele começou a aparecer para o Ricardo em mais 2 fases diferentes de encarnações diferentes. Uma ele era celta e uma outra de origem estelar. Então é como se ele tivesse feito uma ascensão. Ele veio de uma coisa bem rústica, depois passa pela linhagem celta, deve ter passado por muitas, mas o que ele trouxe para mim foram as várias curas para que eu atingisse um campo estelar. E foi assim, para mim, fenomenal, foi muito lindo. E neste meio tempo, também apareceu, eu senti que tinha era 2007 isso, o que eu vou contar para vocês, é 2007. O Reiki, esse outro ser, acho que ele veio em 2009. Então, eu fiquei um tempo com essa força que eu sentia que vinha dentro, assim, muito forte, era muito interior. E eu não consegui entender, eu comentei com ele, eu acho que é outro mestre de Reiki, mais um mestre, né? E no nosso trabalho da Fraternidade Branca, isso acontece muito, de trocar de mestres. Por quê? Porque você avançou e tem que passar para um novo nível, outro aprendizado. Então, é comum, a gente não tem o mesmo mestre a vida inteira. E então ele fez um rascunho para mim, como ele sempre faz, ele chama de croquis, e o meu croquis foi horrível. Eu falei para ele, nossa senhora, você sempre se esmera nos croquis de todo mundo, o meu foi uma coisa horrorosa. Ele fez uma coisa assim e um traço assim, que hoje, quer dizer, quando eu recebi o que era, ele levou 6 meses para desenvolver esse trabalho, era a Dragona Nyorai, esse traço assim, e essa parte assim era a coroa da Konoha. E, normalmente, ele leva uma semana, 10 dias, no máximo 2 semanas para fazer o trabalho. E, normalmente, saem 3, 4, 5 símbolos para cada pessoa. E aí, eu telefonei para ele, tipo assim, uma semana depois, e aí, como é que tá indo? Saiu? Ele falou, não saiu. Eu te aviso quando sair. Ah, tá bom? Ele ficou assim, bravo comigo, né? Aí eu disse, bom, acho que eu não vou encher o saco dele. Mas passou um mês e eu não estava aguentando de curiosidade. Fui lá, liguei para ele, ele falou, olha, Doriana, vai demorar. Mas ele não me explicou por que ia demorar. Demorou porque ele encontrou 27 símbolos na imagem das duas. Primeiro, que eu não sabia que eram duas. Segundo, eu nunca tinha visto dragão nesse sentido. Eu conheci depois o Dragon Center com Ana Vidal e Antoinette O'Connell, em 2009. Mas eu nunca tinha visto dragões, entende? Nesse sentido, de cura espiritual. E aí, quando ele trouxe, tinham se passado 6 meses. Aí eu fiquei olhando, né? Ele me traz essa apostila, e eu abro a apostila, não entendo absolutamente nada do que ele está falando aqui, e eu falei assim, ô Ricardo, eu vou morrer? Ele falou, por que você está achando isso? Eu falei, porque é muito trabalho, eu tenho que aprender alguma coisa e ir embora, né? Só pode ser isso. Eu não sei por que eu pensei isso. Depois, ao longo dos anos, eu disse, olha, tem uma parte minha que morreu mesmo, sabe? Tem uma parte antiga, uma parte velha, uma parte que não podia mais ir para frente com o conhecimento que eu estava adquirindo. Já tinha o sistema protecional de Metatron, a gente já tinha os 24 raios, já estávamos em outra toada, tinha a mesa radiônica,
muitas mesas em trabalho. Então, eu acho que a Kwanahan e a Kuan-Yin trouxeram, e a Nyorai, Kuan-Yin não, Kwanahan cósmica, que é uma oitava superior da Kuan-Yin. Então, ela tem um serviço multidimensional extremamente elevado. Então, ela deve ter trazido para a gente, para mim em especial, um campo vibracional de tirar travas e amarras aonde a gente não consegue chegar. E ela faz isso até hoje. Em mim mesmo, eu já vi vários trabalhos que eu digo, não, isso aqui já não é mais para mim, eu não entendo, vou ter que me render a Kwanahan e orar e deixar que elas me tratem. E às vezes eu deito aqui e elas me tratam. Uma das coisas que o Ricardo me falou é, Doriana, isso não é só para você, você tem que entender que talvez muitas pessoas vão precisar desse tratamento. E eu falei, como faz isso? Ele falou, também não sei. Aí ele ia levantando e ia embora. Eu falei, faz favor de sentar aí, você não vai embora, não. Você vai ficar e vai me explicar, você vai ter que me iniciar. E como que eu vou me iniciar nisso? Ele falou, mas eu também não sei. Eu falei, escuta, se ficou 6 meses falando com as duas, então fica aí, nós vamos perguntar para elas como é que funciona isso. E na hora me veio, pega 2 copos cheios d'água. E aí eu corri pegar os copos. O Ricardo normalmente entrega as imagens já plastificadas, né? Então, nós tínhamos essa imagem plastificada, que não é a mesma, porque isso já faz bastante tempo, e não era assim também, era branco e preto, mas não tinham todas as explicações de cada símbolo, porque naquela época nem ele sabia direito onde é que estava cada coisa, né? Então a gente morria de rir no começo. Eu devo ter ensinado as primeiras pessoas, iniciado as primeiras pessoas até errado, 2, 3 símbolos, os lugares errados. Mas como elas mesmas falam, não importa, você fez o seu melhor e nós estamos fazendo o resto. E essa foi uma coisa que me aliviou muito, porque eu dizia, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tem que chamar todo mundo que eu iniciei, né, para avisar que está errado. Ela fala, não, fica tranquila, o campo energético é móvel. Isso não tem uma coisa fixa, isso é feito com água. Então, justamente, a gente começa com um símbolo externo, que é o Quantian Yohan, e com ele, depois, a gente vai andando a apostila inteira. Então, nós vamos fazer o caminho inteirinho dessa imagem, já com vamos dizer, as coisas no seu devido lugar. Eu acho que eu levei uns 5 anos para pedir para ele, escuta, não vai dar para continuar desse jeito. Eu fico tentando acertar na loto aqui, está doido? Me ajuda, eu não sei fazer. Porque sempre ele falava assim, não, você tem que descobrir, você tem que saber. Eu falei, não funciona assim, porque a gente tem muitas coisas que são intuitivas, mas tem coisas que foi você que lidou com ela. Aí ele entendeu e começou a me ajudar. Bom, dentro daquilo que a gente pôde fazer, o que eu mais percebi foi a hora que eu pedi para ele, me trata, me inicia. Eu pedi para o Ricardo, me inicia. Então, a gente começou com essa coisa de botar o copo nas imagens, e a gente foi andando e ela foi explicando, aí ele foi falando o que fazia cada símbolo. E batia dentro da gente, assim, como se fosse uma ressonância assim, muito forte, né? E num determinado momento, em algum dos símbolos, você imagina que a gente fez todos os símbolos nesse dia, tudo de uma vez, levamos horas. É muito difícil fazer tudo isso junto, né? Mas eu me lembro que ele levantou e ele foi atrás de mim, bem longe, eu achei estranho, né? Daqui a pouco ele volta e falou, olha, Doriana, eu queria te falar uma coisa. Eu julguei muito você já nessa vida pelas coisas que você tenta fazer pela sua família, mas a sua família inteira está pendurada nos seus cabelos espirituais. Então, houve uma remoção deles e uma libertação através deste símbolo, que na época eu não lembro qual foi. E eu fiquei olhando assim, né, porque o Ricardo é muito crítico, ele é um artista, ele é muito nobre, mas é cri-cri, ele fala o que ele o que tem que falar, entendeu? E aí, vendo ele assim, tão suave, entendendo o processo meu, eu disse, então você acha que eles agora podem começar aí? Já podem começar aí. E, de fato, Ale, assim, a história da minha família virou de ponta cabeça. Em 5 anos, todas as histórias se modificaram.
Então, foi muito bonito. Em 7 anos, nós tivemos mais resoluções muito importantes, onde cada um foi buscar realmente o seu caminho, sabe? Continua tendo trabalhos de cura, lógico, eu acho que nesse planeta a gente nunca vai terminar de se autocurar até conseguir a libertação que a gente precisa. Nós não temos noção de quantas travas energéticas nós fizemos. Veja, eu fui uma pessoa que ajudou muita gente, a mim mesma, a minha família, muitos amigos, a desfazerem contratos. Até pelo trabalho dos abortos dos bebês, a gente sempre desmanchou muito contrato. Só que a gente não tem noção o quanto a gente é velho de planeta Terra e quantos campos magiados e aparelhos, travas intraterrenas nós temos. Inclusive, tem um símbolo que fala isso, retirada de travas intraterrenas. Só que quando você pensa isso, você pensa assim, uma coisa que está enterrada. Mas está enterrada lá há mais de 1.000, 2.000, 10.000, 30.000 anos. Não sei quantos, 100.000 anos. Porque se eu estou falando da Hiperbórea, veja, não é a Lemúria, é antes da Lemúria. Mas tinha gente aqui? Então, a gente nunca tinha imaginado isso. Então, comecei a sacar que sim, é possível que tenha tido uma civilização aqui, e eu não sei o que ela aprontou, e que não tem a ver com os mesopotâmios, nem os sumérios, tudo isso que está muito em voga hoje, né? Não tem a ver com isso, são coisas anteriores. Tenho prova disso? Não, não tenho, mas também eu nunca vi nada parecido para ser retirado. Então, quando tira e a coisa é poderosa e que o sistema protecional nos ajuda a enfrentar o período que a gente ainda precisa ficar com aquilo até poder encontrar o que é muito impressionante. Então, nós tivemos curas, e eu falo de curas pessoais mesmo, e curas de várias pessoas de casos mais leves do que isso que eu estou falando, mas assim, o meu caso pessoal, eu entendi, veja, quando eu dizia eu vou morrer, porque realmente eu iria morrer para uma etapa muito significativa lá atrás. Agora, por que isso aconteceu? Eu talvez não entendo. Não vou saber, nunca fui atrás tão profundamente, porque eu acho que assim, a hora que você se livra de uma história que é pesada, que é difícil e dolorida, porque, veja, isso levava para muitas dores físicas. Eu tive muitas dores, desde pequena. Então, eu queria mais era me livrar da dor, né? Então, eu entendia muito disso e, claro, fui ajudar todas as pessoas que vinham para mim. Então, acabou que o Reiki da Fraternidade Branca ficou um pouquinho de lado e esse aqui a gente fez andar mais rápido pela necessidade física das pessoas, porque batia muito no campo físico. Então, eu sou muito grata, tanto da Kwanahan como da Nyorai terem vindo. Para mim, primeira coisa, assim, a hora que eu olhei um dragão, eu falei assim, meu Deus, não bastava tudo que eu já tinha aprendido, agora tem que aprender sobre um dragão. E anos depois, ela se provou ela. Então, aparentemente, veio um dragão e um dia que eu tinha chamado, eu não tinha entendido que era uma dragona. O Ricardo falava dragão, dragão, não tinha nem nome. Mas ela um dia se apresentou e eu vi ela com cílios, para que eu pudesse entender que era feminina. Aí eu fiz assim, você é mulher? Assim, bem chocada, sabe? Engraçado disso, mas engraçado, de uma forma engraçada. E aí ela bateu de novo, eu falei, que bom, e como se chama? E ela falou, eu estou na apostila. E aí eu abri a apostila e tem o símbolo Nyorai, Haku Nyorai. Eu falei, cara, você que é a Nyorai? Sou eu. E aí começou um papo muito gostoso, e ela, assim, se você quer conversar com ela, você senta e conversa, porque elas conversam com a gente. O que tem de bom isso? Primeiro que você toma uma intimidade, você não entende que, é um mestre ascensionado, é uma coisa lá em cima, lá longe. A própria Kuan Yin, quando fez sua ascensão, ela quis ficar na Terra, né? Ela é uma grande mestra, adorada, assim, na América do Sul, especialmente por todos os seres que trabalham dentro do campo do disco solar de Mayon.
o retiro dela hoje é do lado do disco solar de Mayon, justamente por causa da energia. Então, muitas vezes diz que eles veem ela andando por lá. E eu falava assim, quando eu fui para lá, eu falava, pode aparecer, Paninho, estou aqui, pode aparecer. Eu ia adorar te ver. Mas se ela apareceu, eu não percebi, eu não vi. De qualquer maneira, a força dela no nível superior desse trouxe para a gente um acalanto muito grande, porque realmente tem coisas que nós não vamos entender tão facilmente, não é muito fácil. Nós estamos muito ligados ainda, apesar de entender de multidimensões e saber que a coisa é muito mais larga, nós somos muito materiais ainda, né? Nós temos essa ligação com a fisicalidade, com a materialidade. Então, elas trouxeram essa leveza para a gente, de fazer, inclusive, curas doloridas, e serem muito mais leves, uma história mais leve, não precisa ficar sentada, não precisa ficar deitada. Você faz uma coisa, por exemplo, de noite. Eu adoro colocar em cima da imagem um copo d'água, uma jarra d'água, ou no coração de uma ou no coração da outra. Por quê? Porque é o sentimento realmente de mãe que nós muitas vezes precisamos, porque como a gente cuida de mais pessoas, nós também precisamos dos cuidados para com a gente. Então, é muito legal, tem Nossa Senhora, tem a Mãe Divina, tem Maindra, mas é legal quando você tem também uma imagenzinha dessa, que você põe o meu galão de água tem um desses embaixo. Eu não deixo faltar, entendeu? Tá sempre ali. Eu troco periodicamente, porque, claro, às vezes suja ou abre a plastificação, leva anos para isso acontecer, mas troca-se, não tem problema. Então, você vê, até a água de casa já é totalmente fluidificada com o campo dela. Então, isso é muito gostoso, né? Eu vi coisas muito lindas. O fato dela deixar dragõezinhos, ovos de dragão com a gente, dragões Nyorai, eu descobri que é uma raça Nyorai. Quando eu aprendi sobre os outros dragões, eu via que esses não mudavam tanto de cor quanto, né, tem mais de 200 dragões no Dragon Center. Fora os dragões estelares, que é outra turma. E os nossos eram sempre perolados, opalinos, sempre dentro dessas nuances. Hoje em dia tem alguns mais azuis, um pouco mais verdes, um pouco mais rosas, mas continua sendo sempre madrepérola, perolado, sabe? Luminescentes. E os dragõezinhos, ela dizia que ia deixar com a gente para a gente se habituar a ter dragões do nosso lado. Então, durante, assim, 2 meses, mais ou menos, eles chocam. Quando eles chocam, eles vão dando o seu nome, vão participando da nossa vida com a gente, e depois eles vão ficando crianças e adultos. Em menos de 3 meses, você tem adultos. E eles nascem com uma missão especial. Então, quando a Nyorai traz os próprios ovos dela, a gente já sabe que é para ajudar a missão da gente. Então, tem uma força que já está conectada. Então, cada vez que a gente inicia, bem no finalzinho, assim, às vezes é no começo, mas a maioria é no final. Você lembra nos teus, se foram no final, os que você participou? Foi no final que os ovos vieram? Foi, variou. Você deu no começo, aí o outro foi no final. Foi Acho que assim. depende do grupo, né? Sempre Depende, depende. E aí, enfim, de repente, assim, eles não chocam normalmente com a gente, mas vem alguns que podem nos acompanhar que não são Nyorai. Então, tem a família Nyorai, então a Nyorai cuida de todos eles. Então, pensa que é desde 2007, quando que os dragõezinhos começaram a aparecer? Acho que em 2009, justamente quando a gente aprendeu sobre os Baby Dragons, na Dragon Center. A Nyorai também começou a trazer os ovos. Então, veja, ela me levou para lá para eu também aprender que poderia ter essa possibilidade dos ovos virem à tona. Na minha cabeça, acho que nunca ia aparecer. E quando eles precisam da gente ter um pouquinho de entendimento, né? Ainda mais quando a gente controla tudo. Nós somos muito controladores. Eu sou muito controladora no sentido, eu não gosto que me enganem, então eu vou ficar sempre muito desconfiada. No começo eu era muito desconfiada com essas histórias. Vai saber se esses caras estão querendo bem ou não da gente, né? De vários tipos de seres. Eu lidei com seres obsessores,
bruxos, magos, extraterrestres, intraterrenos, do bem e do mal. Então, você tem que ter sempre um discernimento aí muito grande. Então, eu acho que ela me poupou de ficar tentando me explicar o que ia fazer, o que não ia fazer. E quando me levou para lá, na volta, ela me disse: eu também vou deixar ovos com você daqui por diante em todas as iniciações, e todo mundo vai receber. E aí eu já tinha aprendido como funcionava a história dos bebês, que era bem diferente do que a gente já tinha aprendido, né? Que demora para chocar um pouquinho, depois até 3 meses no máximo eles já estão adultos e trabalhando com a gente. Então é uma surpresa, sempre uma surpresa. E eles nos ajudam, né? Nesse período e vida fora. Olha, eu tenho hoje o meu que chama grafite, que no começo, quando ele aparecia, ele falava assim, eu falava: como é seu nome? Ele falava: It. Então, tá bom, então vai ficar It, né? Se é o que ele está falando, então vai ficar It. E aí passou um tempinho, ele foi crescendo, ele foi se desenvolvendo, eu via o desenvolvimento, mas não ficava chamando, ele já estava por perto. Aí um belo dia apareceu, lá eu chamei It, e apareceu um dragão enorme, grafite mesmo, cor de hematita, e com uns fios, assim, bem compridos, e eu tomei um susto, eu falei assim, eu chamei o It, aí ele fez: grafite, sou eu. E eu falei: nossa, você cresceu tudo isso? Ele falou: faz tempo, e tinha realmente um tempo que eu não chamava ele, né? Mas eles ficam por perto, quer dizer, você sente a força. Do mesmo jeito que você tem, por exemplo, um elemental do teu corpo, ele é um elemental externo, né? Ele é uma equipe externa, ele não é o anjo de guarda da gente, mas é uma equipe externa e é muito forte. Então, eu sei que muitas vezes eu passei por algumas cacetadas aí, e ele teve bem presente, tanto que eu pedi para a Vanessa desenhar ele para mim numa mesa radiônica. Então, eu tenho ele hoje desenhado. E é isso, acho que essa é a parte da Kwanahan e da Nyorai que a gente pode falar um pouquinho.